Fala, galera! Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Sentimento Tricolor. Nesse vídeo de hoje, eu vou trazer a relação dos jogadores que atuam na equipe do Fluminense, tanto entre titulares e reservas, que já podem assinar um pré-contrato com outro clube. São atletas que têm o seu contrato vencendo em dezembro desse ano, e como nós já estamos em junho, 6 meses antes, esses atletas já poderiam assinar um pré-contrato. E olha que nessa lista tem jogadores muito importantes, hein? Como a gente diz na Marinha, estamos em red flag, galera. Red flag é atenção total, renovação de contrato. Alguns jogadores eu sei que o Fluminense já está em processo de negociações para renovar, mas outros não. E aí, como é que vai ficar? Será que a gente mais uma vez vai perder jogador importante ao longo da temporada? Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre isso. Fica ligadinho, hein? E aí, galera, sejam bem-vindos de volta, viu? Você que tá aqui todo dia, sempre amassa aqui o seu like, aperta o botão fundo para deixar aquele like maneiro aqui pra gente. Obrigado, viu, pelo carinho de sempre. E para você que tá chegando hoje pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense e a casa também de torcedores de outros clubes, mas que simpatizam com o nosso Tricolor das Laranjeiras, viu? Então você também seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui, deixar sempre um comentário bacana. Temos muitos torcedores de outros clubes aqui, sempre deixa um recado carinhoso aqui nos comentários dos vídeos. Obrigado, viu? Obrigado de verdade pela sua presença. Mas não esquece, hein? Se inscreva no canal, ativa as notificações e deixa um comentário aqui nesse vídeo me dizendo o que você acha, tá legal? Rapidinho, galera, antes de eu começar o assunto principal desse vídeo, tá vendo esse quadro aqui atrás? Olha lá, ó, Sentimento Tricolor, o escudão do Fluminense. É um espelho, né? É de vidro, com luzes de LED, sensacional. Você pode encontrar na NSA Vidros, que é uma parceira aqui do nosso canal. E não só esse quadro, tá? Blindex, vidro, espelho, o que você precisar, você acha na NSA Vidros. Aqui na descrição desse vídeo tá o telefone com o Instagram deles também. Então é só entrar em contato lá e procurar o Thiago, tá legal? Vamos lá, pessoal. 6 meses antes de terminar o contrato de qualquer atleta, esse atleta, se ele tiver o interesse, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube. E eu vou trazer aqui para vocês hoje uma lista de atletas. Esse vídeo está sendo baseado numa matéria muito legal que saiu lá no site Saudações Tricolores. Então, se vocês quiserem ler a matéria todinha, ler, né, no papel, porque eu tirei na íntegra as informações que tem lá e estou aqui transformando em vídeo para vocês, tá legal? Então eu vou falar aqui o nome dos atletas. Todos eles estão com o contrato vencendo no final desse ano. E depois aqui nos comentários desse vídeo eu quero que você me diga se vale a pena ou não renovar. Ou se você acha que a gente tem o risco de perder esse atleta ao longo da temporada, tá legal? Vou começar, galera, com o Abel Hernandes. O Abel foi contratado agora em abril, né? Nesse pacotão que o Fluminense trouxe aí de 5 jogadores. E o Abel, na minha opinião, ele tem sido o melhor reserva do Fred desde 2012. Desde a época lá do Rafael Moura. O Abel Hernandes já disputou 14 partidas pelo Fluminense, marcando 6 gols e dando 1 assistência. Só lembrando ou avisando, né, a você que não sabe, que o Abel Hernandes ele marcou a mesma quantidade de gols no Internacional, só que em 32 partidas, tá? Ele marcou 6 gols vestindo a camisa do Colorado e no Fluminense ele já marcou os mesmos 6 gols em apenas 14 jogos. E na minha opinião, só não marcou mais porque joga pouco, né? Porque o titular absoluto é o Fred e o Abel Hernandes, ou ele joga naquelas partidas em que o Fluminense atua com o time alternativo, dá até soluço aqui agora. Vou editar não, vamos com solucinho mesmo, fica bacana, fica mais natural, né? Quem já não teve um soluço na vida, né? Então vamos embora, vamos seguindo. E o Abel Hernandes, ele sempre entra ao longo dos jogos substituindo o Fred. Então, na minha opinião, o Abel Hernandes seria um jogador que o red flag já estaria aceso e o Fluminense já deveria estar em negociações para renovar esse contrato. Que eu, André, tenha conhecimento, nada em andamento por enquanto. Então, a gente corre o risco do Abel Hernandes jogar 3 partidas excelentes, marcando 3 gols seguidos, e o outro clube vem e não tirar ele do Fluminense esse ano ainda.
mas já assinar um pré-contrato com ele para ele vestir outra camisa no ano que vem. Então, vamos aguardar. O Abel é o primeiro dessa lista. O segundo, galera, é um titular absoluto da equipe do Fluminense e virou o nosso xodó, né? Que é o Caio Paulista. Caio Paulista sempre muito criticado. O contrato dele com o Fluminense tinha vencido dia 31 de dezembro de 2020. Foi estendido até fevereiro, né? Num primeiro momento, aquela renovação automática. E depois o Fluminense renovou o contrato com ele até o final do ano. Eu lembro que teve uma chuva de críticas. Eu fui um dos caras que critiquei essa renovação do Caio Paulista, mas ele ficou a pedido do Roger Machado. A diretoria do Fluminense falou, o treinador é que decide. Se quiser contar com o atleta, a gente vai renovar. Senão, ele vai ser dispensado. E o Roger pediu para contar com o Caio Paulista e ele renovou até dezembro de 2021. Lembrando que o Caio Paulista, apesar de ser um moleque de Xerém, ter surgido nas nossas divisões de base, ele foi dispensado do Fluminense por deficiência técnica, foi para o Avaí e depois do Avaí ele conseguiu retornar para o Fluminense no ano de 2019, né? Não me recordo se foi 2019 ou 2020. Eu acho que foi 2019, sim. E aí tá fazendo uma excelente temporada esse ano. E aí eu tenho informação que o Fluminense já negocia a renovação do empréstimo do Caio Paulista. Lembrando que ele está emprestado. Caio Paulista é do Uran, tá? Desse empresário aí que todo mundo já conhece, Eduardo Uran. E o Fluminense já negocia a renovação do empréstimo, mas com preço de passe fixado no final do empréstimo. Ou seja, o Fluminense tem o interesse em adquirir um percentual, claro que não tudo, porque a gente não tem dinheiro, mas em adquirir um percentual do Caio Paulista. Vamos torcer para dar tempo, porque é mais um jogador que pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E a gente sabe como funciona o mundo do futebol, né? É business, galera, é dinheiro, tá? Então o meu medo, o meu temor é do Eduardo Duran receber uma proposta alta pelo Caio Paulista e tirá-lo do Fluminense de forma imediata. Perguntei isso ao Mário na visita que eu fiz ao CT e ele me garantiu que esse ano o Caio Paulista não sai do Fluminense, que essa possibilidade não existe. Vamos aguardar. O terceiro jogador, esse aqui é muito amado pela torcida, é muito querido, é o nosso lateral esquerdo. Eu não sei porque ele não tá na seleção brasileira, né? É o Egídio, rapaziada. O Egídio também tem contrato vencendo com o Fluminense no dia 31 de dezembro desse ano. Mas o curioso é o seguinte, ó. O Egídio, ele já jogou 45 jogos vestindo a camisa do Fluminense. Parece que é mais, não parece? Quando o jogador é 8 ou 80, nos dá alegria e tristeza ao mesmo tempo, no mesmo jogo, no mesmo minuto, porque é isso que o Egídio faz, ele parece estar no Fluminense já por toda a eternidade. Mas não, 45 jogos e olha esse número. Ele já deu 10 assistências. 10, tá? Nós não temos nenhum outro jogador no elenco do Fluminense com essa média tão boa. Então, na média aqui, ele dá uma assistência a cada 4 jogos e meio. Mas mesmo assim, é um jogador que erra demais. E se depender da gente, do torcedor tricolor, o Egídio não irá renovar o seu contrato no final do ano. Vamos aguardar o que a diretoria do Fluminense vai fazer, tá? Se não renovar com o Egídio, mas o Danilo Barcelos for para ser titular, complica muito a situação, né? Danilo Barcelos vai ter mais um ano de contrato, até final de 22. O Egídio até o final de 2021. Um outro jogador que também é muito questionado pelo torcedor tricolor, mas recebeu poucas oportunidades, foi o primeiro reforço da temporada 2021, é o volante Wellington, tá? O Wellington jogou muito pouco até agora, quando entra não agrada o torcedor tricolor, só que no contrato dele tem uma observação ali importante, tá? O contrato do Wellington, ele vai até o dia 31 de dezembro de 2021, porém tem uma cláusula que se ele for relacionado para 60% dos jogos, é isso mesmo que você ouviu, relacionado, ele precisa jogar de titular, ele vai ter uma renovação automática por mais um ano. Por que o Fluminense fez isso? A intenção inicial já era contratar o Wellington por 2 anos. Mas como ele tem um histórico de lesão muito grande, 3 cirurgias no joelho, inclusive, apesar da última delas ter sido em 2016, então já tem 5 anos aí, ainda bem, né? Sem lesão grave, o Fluminense ficou meio reticente nesse sentido e fez esse contrato de risco, entre aspas. Por que 60% dos jogos? Se ele lesionasse, tivesse um outro problema grave de lesão, ele não seria relacionado e o contrato dele não seria automaticamente renovado. Mas ele está sendo relacionado para todos os jogos, então é bem provável que o Wellington fique no Fluminense por mais um ano, ok?
Vamos pro próximo. Bobadilha. Bobadilha é mais um jogador contratado junto com Abel Hernandes, Casares, David Braz, Manuel, aquele pacotão apresentado pelo Fluminense. Foi o único jogador que o Fluminense teve que gastar uma grana, gastou 100 mil dólares pelo empréstimo dele, e o Bobadilha tem contrato com o Fluminense até o dia 31 de dezembro. Já jogou 7 jogos e marcou apenas um gol, precisa de mais oportunidades, precisa de mais minutagem em campo, jogou muito pouco. A gente critica ele quando ele entra, mas ele entra sempre na furada, a realidade é essa. 35 minutos do segundo tempo, 40, 28, com o jogo já pegando fogo, e aí é difícil fazer alguma coisa. O único jogo que ele foi titular no Campeonato Carioca, ele marcou um gol e meteu uma bola na trave. Então, assim, prefiro aguardar mais para saber do Bobadilha, se ele vai ser utilizado, se ele vai ser importante para a temporada ou não, mas provavelmente é um jogador que ao longo da temporada não terá o seu contrato renovado. A não ser que ele estoure, faça muitos gols, jogue muito bem, e aí sim o Fluminense negociaria uma renovação com ele, mas lá para o final do ano, tá? Agora eu não acredito. Igor Julião. Igor Julião é um jogador no elenco que está há mais tempo no Fluminense. Ele está como 10 anos já como jogador profissional. Ele se profissionalizou no Fluminense em 2012, só que não precisa falar, né? O histórico do Igor Julião. Ele tem 82 jogos e um gol com a camisa tricolor, e esse um gol foi agora no Fla-Flu desse ano. Até então ele não tinha marcado nenhum gol. Já foi emprestado por diversos clubes e não ficará no Fluminense para a temporada do ano que vem. E digo mais, hein? É bem provável que ele ainda seja emprestado para um clube nesse ano. Mas se não for, não terá o seu contrato renovado no final do ano. A era Igor Julião no Fluminense está chegando ao fim, tá, galera? Hudson é mais um que não deve ficar. Não era nem para estar aqui na temporada 2020 no Fluminense, né? Ele foi devolvido. Foi devolvido, não. Ele voltou ao São Paulo depois do término do contrato dele com o Fluminense. E foi usada a justificativa que o Fluminense tem palavra e tinha dado a sua palavra que o Hudson retornaria no ano de 2021. Foi uma infeliz renovação de contrato, na minha opinião, pela qualidade do jogador. E infelizmente ele teve a fatalidade aí de se lesionar. Então o Fluminense renovou com o Hudson para pagar o salário dele durante um ano sem o atleta jogar. Porque muito provavelmente ele não vestirá mais a camisa do Fluminense em 2021 por causa de sua lesão. Também não deverá ficar para a temporada 2022. O outro, galera, é o Reginaldo. O Reginaldo é um caso curioso. Eu descobri nessa matéria do Saudações que o Reginaldo é cria de Xerém. Eu não fazia a mínima ideia que o Reginaldo tinha sido formado em Xerém. Ele tem 28 anos, já foi emprestado diversas vezes, para vários clubes de Série B, tá? Ele tá no Fluminense nesse momento, o Reginaldo. No dia que eu fui lá no CT, eu vi lá ele treinando, passando para lá e para cá e tal. O mais curioso é que os jogadores mais famosos, que têm mais carinho da torcida, tô falando a opinião minha própria, tá? Quando eu visitei o CT, sempre muito simpáticos. Vou citar dois aqui rapidamente, tá? O Nenê e o Fred. Tive contato com o Fred, tive contato com o Nenê. O Nenê tava lá na banheira de gelo, lá, botando gelo, e brincalhão, brincando, simpático, todo mundo. E esses jogadores que nem utilizados são pela equipe principal, eram os mais carrancudos, de cara feia, não cumprimentaram ninguém e tal. Enfim, foi uma observação importante que eu fiz. Eu falei, pô, engraçado, né? Os caras que, entre aspas, poderiam ter marra, que são os mais famosos, foram os mais simpáticos. E a galera que não é utilizada, que de repente poderia querer se aproximar da torcida, né, e tal, são os mais carrancudos, cara feia, não cumprimentou ninguém. O Reginaldo foi um desses, mas enfim. Ele não vai ficar no Fluminense para 2022 e já está recebendo algumas propostas agora para a temporada 2021 ainda de alguns clubes da Série B. Não sei porque o Fluminense não emprestou ainda, já que não utiliza o atleta, mas é um também que não vai ficar para a temporada do ano que vem. Mascarenhas tem 12 jogos e um gol com a camisa do Fluminense. Mascarenhas foi revelado lá em 2017. Infelizmente, as consecutivas lesões dele não deixam ele dar continuidade na carreira. Tá no Sub-23 agora, mais um soluço. Precisa se destacar muito nessa equipe de aspirantes para poder ter uma oportunidade na equipe principal e ter o seu contrato renovado. Se continuar nessa sequência que ele tem tido nos últimos anos, infelizmente, porque é um garoto que eu admiro, que eu acho que tem bola, não deverá também ter o seu contrato renovado. Pelo menos não tem conversas, tá? E os outros dois, para fechar essa lista, Rafael Ribeiro, que com todo respeito à pessoa, eu não sei o que veio fazer no Fluminense também.
é titular, foi titular na estreia do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, mas a gente já viu que a qualidade técnica dele não dá para jogar na equipe principal do Fluminense. Isso aí foi um grande erro do Paulo Angione, trazê-lo do Náutico, reserva do Náutico, para a equipe principal, porque sim, Rafael Ribeiro foi contratado para a equipe principal. Aí depois, quando viram que não dava para ele jogar na equipe principal, usaram a justificativa que ele tinha sido contratado para o Sub-23. A gente sabe que não foi. Mas Rafael Ribeiro também tem seu contrato se encerrando no final do ano e não terá o seu contrato renovado, assim como o goleiro João Lopes, que foi titular da equipe Sub-23 no ano passado, mas que esse ano perdeu a vaga para o Pedro Rangel. O João Lopes, eu acho que é o terceiro goleiro da equipe principal, né? Marcos Felipe, Muriel e João Lopes. E também tenho as minhas dúvidas se o Fluminense irá renovar o contrato do atleta, já que nós temos outros talentos. O próprio Pedro Rangel poderia se tornar aí o terceiro goleiro da equipe principal e subir um outro menino para o lugar do Pedro Rangel nessa equipe de aspirantes. Vamos aguardar para ver, mas essa é a lista. Tem alguns outros meninos lá da equipe Sub-23, mas com menos expressão, que eu preferi não trazer aqui, mas esses são os principais nomes de jogadores que terão seu contrato terminando com o Fluminense dia 31 de dezembro e a partir desse momento já podem assinar um pré-contrato com outro clube. Tá legal, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem de olho aqui no canal, porque a nossa programação de lives para o jogo entre Fluminense e Red Bull Bragantino nesse próximo domingo será um pouquinho diferente e eu tenho novidades para vocês, tá? Então, quem não tem a notificação ativada e não é inscrito no canal, se inscreva e notifique, porque vai ter novidades amanhã, tá legal? Fiquem com Deus, galera. Um forte abraço e saudações tricolores.